Boa noite, Sam. Eu me chamo José. Tenho 49 anos e moro em Poço Verde, um município de Sergipe. Venho no seu canal contar um caos muito sombrio. Um relato vivido por mim e por alguns conhecidos da minha família. Pois não fui o único a ver aquela criatura. Não fui o único a presenciar o tal lobisomem. Já que muita gente viu essa mesma criatura, que acho ser a mesma que há anos assombra a cidade. Porém, o meu caos não ocorreu aqui no meu estado, mas sim na Bahia, pois é lá onde moram alguns parentes da minha família. Isso foi em 2011, Sam. Eu ainda tinha 36 anos. Já era casado e morava com minha família aqui em Poço Verde. Em meados de março daquele ano, um tio-avô da minha mãe veio a falecer. Lembro que até fui deixar minha mãe para ela acompanhar o cortejo do enterro, pois a minha mãe era muito apegada a ele. Morou naquela região por muitos anos, vindo morar aqui após o seu casório. Eu não lembro tanto, pois já nasci aqui no estado de Sergipe. Já ela é baiana. Nasceu na Bahia assim como meu pai. Mas para que vocês entendam melhor esse relato, vou explicar um pouco da história da minha família. Quando nasci, a cidade era muito pequena, como ainda hoje é, mas naquele tempo era muito mais. Porém, meus pais vinham de uma localidade ainda mais isolada e do interior, situado no estado da Bahia. Contava minha mãe que o fundador daquela região foi meu avô, que havia conseguido um pedaço de terra de um fazendeiro e fez a sua vida e de sua família por lá. Era corriqueiro e de nosso costume sair aqui de Poço Verde e ir até a casa dos meus avós. Uma viagem de no mínimo 1 ou 2 horas, sendo que ainda tínhamos de caminhar por mais 2 horas para chegar nessa região, já que o lugar, por ser isolado, não tinha e ainda não tem até os dias de hoje estradas com asfalto. Nunca soube das histórias que rondavam aquela região, mas dizia minha mãe que naquele tempo um lobisomem já assombrava o lugar. Lá morava uma família do meu pai e da minha mãe, e era para eu ser baiano também, mas como o hospital mais próximo ficava aqui em Sergipe, acabei nascendo nessa cidade e me naturalizando sergipano. Pois bem, tendo isso em mente, vamos agora para o começo desse caos. No começo de 2011 daquele ano, especificamente lá para o final de março, o tio-avô da minha mãe havia falecido e iria até a missa de 7º dia desse tio-avô da minha mãe, que aconteceria numa sexta-feira, mas que as comemorações iriam até o domingo. Sim, vocês não ouviram errado. Era de costume nosso, e acho que não apenas nosso, dar um banquete farto para amigos e conhecidos de falecidos. Com meus avós, tios e mãe foi assim. E com esse tio-avô não foi diferente. Iriam até precisar de gente para o abate dos animais. Eu me dispus a ajudar. E fui um pouco antes com minha mãe, minha esposa, uma tia e um irmão. Todos foram no meu carro. Porém, nem eu e nem ninguém da minha família sabíamos das histórias que corriam naquele povoado. Um caos muito assustador. Ao chegar, já fomos recebidos pela minha tia, que havia preparado um banquete para a gente. Após almoçar, deitamos no alpendre da casa da minha avó. Iríamos descansar e já começar os preparativos para de noite, já que o padre viria até a casa desse tio-avô para fazer a missa. Por volta de umas 2 da tarde, apareceu 2 homens na casa da minha avó, seu Zé de Almeida e o Antônio, ambos amigos de longa data da família. Eles queriam abater os animais para preparar a janta do pessoal, e eu, como me dispus a ajudar, acabei indo com eles fazer o serviço. Não entendi o motivo, mas pegamos 2 cabras da minha tia. Depois passamos na casa de um outro tio e levamos alguns capotes. Por fim, pegamos 2 porcos e uma vaca do meu primo e seguimos a pé até uma área bem isolada, praticamente no meio do nada. Não tinha caminho,
Tínhamos que abrir a moita no facão. Era inverno e a mata estava bem alta. Abrimos o caminho e amarramos os bichos em algumas árvores. Limpamos o chão, fizemos um fogo e então começamos. Primeiro foram os capotes, que ali mesmo foram tratados e cortados. A mando do seu Zé de Almeida, levei as carnes até a casa da minha avó, pois iriam preparar tudo por lá. Então fiz o mesmo caminho de volta e depois retornei. Quando cheguei, os homens já estavam tratando as 2 cabras. Eram rápidos no serviço. Depois de terem tratado e cortado os animais, os coloquei em um carrinho de mão. E então fui voltando até a casa da minha avó, pois, como disse, tudo seria feito por lá. Nessa segunda viagem já fiquei pensando que os homens estavam fazendo o trabalho de preguiçoso, pois, por que não fazer esse serviço por ali? Era uma área com local muito limpo e seria um trabalho menos custoso do que aquele. E foi então que resolvi perguntar do porquê deles terem ido até a mata para matar e tratar aqueles animais. Me diga uma coisa, seu Zé, por que o senhor não matou os bichos lá no terreiro da avó? Não seria mais fácil para vocês e para mim? Fiz a pergunta para o homem, que fumando seu pacaia, apenas pediu ajuda com as porcas que seriam as mais custosas. Ele me mandou pegar mais água, então fui. Já havia feito essa viagem umas 8 vezes. Estava cansado de fazer aquilo. Tratando os porcos, o seu Almeida falou assim: Tu acredita em lobisomem? Eu ri e pensei que fosse brincadeira, mas logo mudei percebendo que a pergunta foi séria. Até respondi que sim para não levar sermão. Mas não, eu não acreditava em lobisomem. Após a resposta, o seu Almeida seguiu falando: Olha, caboclo, por essas bandas tem um lobisomem. E é o mesmo de quando me encontrei quando era novinho. O bicho mordeu meu ombro que arrancou pedaço, mas enfiei meu punhal que deixou o bicho cego do olho. Nunca vi nenhum cego por aqui. Esse bicho é de fora. Vem aqui para assombrar as pessoas e comer as criação. A gente veio pra cá porque o sangue dos bichos veio atrair o lobisomem. Mas acho que ainda assim ele vai aparecer. Aquela tua mulher tá grávida, não tá? Pois o lobisomem vem atrás do teu filho. É bom vocês ficar pouco tempo por aqui, pois o bicho só para quando pega. Há cerca de uns 30 anos atrás eu me bati com esse bicho. Fui no forró aqui perto e já voltava tarde pra casa. Era assim noite enluarada. Dava pra ver bem onde pisava. Na estrada vinha eu e Deus, e aquele demônio também. E foi numa encruzilhada que só ouvi um rinchado que nem de burro atrás de mim. Depois um bufado que nem de boi. Quando me virei, só vi os olhos do bicho vermelho, que nem uma brasa quente. A coisa já estava preparada para atacar, e ainda tentou morder o meu ombro, mas como sei brigar de faca, acertei o olho do bicho, que saiu correndo berrando pro meio do mato. Essa foi a única vez que vi esse desinfeliz, mas teve gente que viu mais que isso por aí. Só perguntar que todo mundo já viu esse demônio, e agora ele tá aparecendo de novo. Toma cuidado, caboclo, pois lobisomem é bicho traiçoeiro. Disse o velho Zé Almeida pra mim. Apesar do tom de brincadeira, notei mesmo que seu ombro era mais baixo que o outro, mas também não pedi para ver, porque temia que o velho reclamasse. Então continuamos com o serviço, agora assustado e pensando naquela história do Zé. Lobisomem? Ora, isso é história de assustar criança. Esse povo deve estar ficando doido. Pensava eu enquanto sentia curiosidade para ver a criatura, mas ainda assim sem acreditar. Terminamos o serviço por volta de umas 5 da tarde. Chegando em casa já dava para ver o fogareiro de longe, feito pelo meu tio, que iria fazer um assado de carne pra gente. As mulheres na cozinha preparavam os cozidos, para poder servir os convidados. Chegamos com o restante das carnes e tomamos um café bem reforçado. Depois os 2 senhores seguiram a caminho de casa,
prometendo que iriam voltar para assistir à missa e comer o cozido. O tempo passou e chegou o padre. Pegamos um ponto de luz e colocamos do lado de fora, onde já tinha um monte de gente esperando. Digo um monte, umas 20 ou 30 pessoas. A missa começou às 6h30 e terminou às 7h30. Após a unção, fomos todos comer. Cada um com seu prato fez a fila e fomos um por um montando seus pratos. Depois de satisfeitos, ficamos no alpendre da casa esperando o café de Dona Chica, uma vizinha da minha avó que já é falecida, mas mulher que foi muito trabalhadora. Com a garrafa de café a conversa foi até tarde da noite. Após a festança, digamos assim, todo mundo foi para casa satisfeito e entramos para dormir. E até que dormi bem até certa hora da noite, que foi quando acordei e não consegui pegar no sono outra vez. Fiquei pensando na história do velho. Sozinho no quarto, fiquei imaginando se ele estaria mentindo para mim e se teria motivos para isso. Ele não desmentiu, e muito menos o outro homem. Talvez tivesse acontecido algo, mas não com o lobisomem. Talvez foi uma onça que tenha o atacado, e ele confundiu com o lobisomem. Mas, nessa hora escutei como um rinchado de burro bem longe. Era um rinchado alto e muito macabro, pois o som que um burro faz são 2, mas aquilo só puxava o ar. Era estranho demais. Demorou um pedaço e aquilo outra vez rinchou bem alto, e foi vindo cada vez para mais perto da casa da minha avó, até que eu vi minha tia se levantar e ir lentamente até a cozinha. Fui atrás dela e então sussurrei: "O que foi que houve, tia? O que é isso que tá lá fora?" Ela assustou quando me viu, mas rapidamente me respondeu: "É um lobisomem, meu filho. Me ajuda a pôr esse cepo atrás da porta. Tenho medo que ele tente invadir aqui outra vez." Mas assim que tô botando o cepo atrás da porta, só escuto uma batida de pé do lado de fora. Daí o negócio desandou de vez. Perna tremeu, barriga doeu e a mão esfriou. A coisa já estava bem ali, perto de nós. O bicho então mais uma vez rinchou bem alto, que nem um burro. Ainda mais alto que as outras vezes. Só que era um rinchado muito estranho e diferente. Minha tia colocou o cepo e me levou até o quarto, já que estava sem condições de andar sozinho. Mas o bicho ainda não tinha ido embora. Ora corria para lá e para cá no terreiro, e ora soltava uns rinchados mais estranhos do mundo, ficando assim por uns bons minutos, que para mim pareceram horas, até ir se afastando e ficar bem longe. Eu na rede só imaginava a história que o velho me contou, de como o bicho foi traiçoeiro e pegou ele pelas costas. A coisa já estava ali ouvindo a nossa conversa, e nem percebi ele chegar. Foi uma coisa rápida demais, tanto que só percebi quando ele bufou e rinchou do outro lado da porta. Não sei explicar o que ouvi, não sei o que faria aquilo, mas sei que animal comum aquilo não era, pois de um jeito estranho e desconhecido, ele parecia saber que tinha alguém ali. Sei que fui pensando e me assustando até que dormi. De manhã, já com sol alto, devendo ser 10 ou 11 da manhã, foi que me acordei ainda assustado. Minha tia havia contado a todos da noite anterior, e assim como eu, ficaram todos assombrados. Tomei um café ali bem rápido e fui na direção do lugar do abate dos animais, para ver se a criatura havia passado por lá. E nem foi preciso ir muito longe. O lugar fedia bastante, e os restos já não estavam mais por lá. Alguma coisa havia os devorado. Nem os pelos e penas dos animais estavam por lá. Com certeza o lobisomem havia passado e comido tudo. E no caminho acabou passando na casa da minha avó, causando o assombro daqueles na gente. Essa foi apenas a minha experiência, mas que isso deixarei para contar em um outro momento. Em breve envio o relato dele, Sam, junto com o relato do meu tio. Obrigado pelo espaço cedido, Sam.
e boa noite a todos.